Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Mendes e você está no nosso canal Reflexão Cristã. Canal esse que tem por objetivo abordar temas relevantes à nossa fé, claro que sempre baseado na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E então, o tema de hoje é um tema que vira e mexe e volta a ser debatido, né? É um tema que ainda hoje, depois de muito tempo, ainda há aqueles que defendem de uma forma, de outra, e fica meio que esse debate a respeito de Saul falou com Samuel, com o espírito de Samuel, sim ou não. Nesse vídeo vamos tentar decifrar, vamos tentar deixar claro o que realmente a palavra de Deus fala nesse episódio de 1 Samuel capítulo 28, né? Como que nós iremos fazer isso? Lendo a própria escritura, né? Com os olhos bem abertos através da leitura não só de palavras, não só de versículos isolados, mas do contexto em si. Vamos lá? Para começar aqui, a respeito dessa história relatada em 1 Samuel capítulo 28, temos duas interpretações. Na verdade, eu coloquei aqui duas interpretações, mas são mais de duas. Vamos dizer que essas duas aqui são as basilares, né? E dessas se ramificam outras interpretações. Mas vamos ver quais são. Primeira interpretação, Saul teria falado com o próprio Samuel, que já estava falecido. Outra interpretação é que Saul não falou com Samuel, mas com um espírito enganador. Dessa daqui podem também ramificar outras, como tem aqueles que dizem também que Saul não falou com Samuel, mas ele na verdade não falou com ninguém. Ele apenas foi enganado por aquela feiticeira e que acabou fazendo com que ele acreditasse que fosse Samuel. Mas vamos para a palavra. Vamos lá. Vou tentar fazer a leitura rápida aqui do texto, né? 1 Samuel capítulo 28, vamos pegar do versículo 3 para ganharmos tempo, né? E já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, e era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com estes dois homens, e de noite viram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que és que vê? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subir um homem ancião e está envolto numa capa. E entendeu Saul que era Samuel. E inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem por ministério de profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. E então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor te tem rasgado o rei na tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor
entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força dele, porque não tinha comido o pão todo aquele dia e toda aquela noite. Ufa, até que enfim, né? Desculpem a leitura aí, mas eu fiz questão de ler completamente o versículo para a gente poder analisar, aliás, completamente boa parte do capítulo, né? A maior parte do capítulo, pelo menos a parte que fala realmente, que narra realmente essa história, para que a gente possa perceber o que realmente está escrito aqui, certo? Mas qualquer coisa você pode pular o vídeo aqui já diretamente para essa parte, certo? Então vamos lá. Aqui, nossa, ele vai ler tudo de novo? Não, calma aí. Aqui eu apenas fiz um mapa, peguei todo do versículo 3 ao versículo 29 e coloquei aqui grifado de vermelho quais os problemas que acontecem quando nós cremos, quando nós vamos para o ponto 2, né, como eu coloquei os 2 pontos lá no início, quando nós cremos que não foi Samuel que falou com o Senhor. Aqui eu coloquei de vermelho, selecionei de vermelho, quantos problemas há quando nós passamos a acreditar que não foi. Olha, não foi Samuel que falou com Deus, ou que falou com Saul, não foi Samuel que falou com Saul, aí nós encontramos esses problemas de vermelho aqui. Então vamos lá, vamos analisar cada um desses problemas, se dá para ser rebatido, né? E continuar firme nessa convicção de que não foi Samuel. Vamos lá. Primeiro, capítulo 15 diz o seguinte: Samuel disse a Saul. Capítulo 16, então disse Samuel. 17, e o Senhor tem rasgado o rei na tua mão, e te tem dado por teu companheiro Davi, como tu não tem dado ouvido ao Senhor. Então temos aqui outro argumento, e no versículo 20 também diz aqui, ó, daquelas palavras de Samuel. Então aqui o primeiro argumento aqui, eu tenho aqui alguns versículos que falam claramente que foi Samuel. Está escrito aqui, disse Samuel, né? Então vamos analisar cada um desses aqui. Primeiramente essa parte aqui que fala sobre que era realmente Samuel, né? Até no versículo 20 fala o seguinte, daquelas palavras de Samuel. Então, está escrito aqui Samuel, então eu tenho que crer, se está escrito aqui que foi Samuel que falou, então não posso rebater esse argumento. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 14 diz o seguinte, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e os seus bens e também as suas mulheres. Vamos voltar aqui para aquele episódio em que Abraão, Ló foi raptado, né, por algumas pessoas, né, alguns reis, e aí Abraão se une com outras pessoas e vai guerrear para tentar resgatar a Ló, né, das mãos dessa pessoa que tem o raptado, vamos dizer assim. E aqui olha o que diz, ó, e tornou a trazer todos os bens. Então Abraão tirou deles o despojo, né, venceu a guerra, tomou deles aqueles bens, né, tornou a trazer os bens e tornou a trazer também a Ló, seu irmão. Olha o que está escrito aqui, seu irmão. Nós sabemos que Ló, na verdade, era sobrinho de Abraão. Então por que está escrito seu irmão aqui? Será que a palavra de Deus está mentindo? Ou será que isso aqui não seria apenas uma força de expressão? Da mesma forma que eu tenho aqui uma força de expressão em chamar Ló de irmão de Abraão, então esse argumento de dizer que, olha, você tem que obedecer, que aqui era realmente Samuel, porque está escrito Samuel, está escrito disse Samuel, está escrito, versículo 16, disse Samuel, versículo 20, naquelas palavras de Samuel. Mas aqui está escrito também que Abraão trouxe Ló, seu irmão. Então, se tem uma força de expressão aqui em falar que é seu irmão, será que essa parte onde diz que é Samuel também não seria uma força de expressão? Tem mais, olha só. Ló era irmão de Abraão ou isso era apenas uma força de expressão? Era realmente Samuel que estava falando ali ou era apenas uma força de expressão? Vamos continuar. Olha só. Marcos 16, Lucas 24 e João 20 falam do mesmo episódio, só que olha como que cada um deles narra esses episódios, né? Marcos 16, versículo 5 diz assim, e entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita. Lucas capítulo 24, versículo 4 diz assim, e aconteceu que estando elas muito perplexas a respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. João 20, 12 diz o seguinte, e viu 2 anjos vestidos de branco. Resumindo, aqui está falando sobre um momento que aquelas mulheres foram até o corpo do Senhor Jesus Cristo, quando
ele tinha sido crucificado, né? Elas foram até o corpo do Senhor, foram até o sepulcro e foram lá ungir ao Senhor. E em Marcos e Lucas está escrito que elas viram jovens. Um está escrito que ele viu jovens, e outro que está escrito que ele diz que viu homens. Só em João que você vai ver escrito que diz que é anjo. Imagina só, imagina que nós não tivéssemos, se fosse perdido o livro de João, ou se João não tivesse escrito o livro, nós estaríamos apenas na mão de Marcos e de Lucas. Olha o que está escrito em Marcos e Lucas. Marcos diz que são jovens, Lucas diz que são homens. Então, se eu fosse acreditar rispidamente, né, apenas no que está escrito, nós não poderíamos acreditar que aqui fossem anjos, porque está escrito homem, está escrito jovem, entende? Então, será que eles erraram na escrita ou seria uma força de expressão? Imagina se não houvesse o livro de João, então não poderia se crer que foram anjos, foram jovens ou foram homens. Então, observe o seguinte, se formos pegar literalmente cada expressão e deixar de lado qualquer tipo de figura de linguagem, qualquer tipo de expressão regional, então, se formos obedecer rispidamente ao que está escrito, né, então deveríamos acreditar que aqui eram jovens, eram homens, que Ló era irmão realmente de Abraão, entende? Olha só, eu não estou falando aqui que você deve questionar a palavra no sentido de dizer assim, então tudo é figurativo, nada é real, eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui de expressões regionais, estou falando aqui de figuras de linguagem, né? Não é que você vai pegar todo um conceito e vai tentar espiritualizá-lo ou tentar tirá-lo do contexto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma única expressão, uma única palavra jovem, uma única palavra irmão, uma única palavra dita Samuel. Essa única palavra pode estar sofrendo uma figura de linguagem, pode estar sofrendo uma fala regional, né? Algum tipo de figura de expressão, algum tipo de força de palavra, e aí sim nós podemos questionar se realmente está no sentido literal. Eu posso questionar aqui que sejam jovens, que sejam anjos e não jovens, como está escrito? Posso. Eu posso acreditar aqui que sejam anjos e não homens, do jeito que está escrito? Posso. Eu posso questionar que quando fala que Ló era irmão de Abraão, posso questionar que ali seja apenas uma força de expressão e não que Ló fosse realmente irmão? Posso. Da mesma forma, posso questionar que aqui onde diz que é Samuel, não seja realmente Samuel, mas apenas uma força de expressão. Entende? Então, esse argumento de, se está escrito Samuel, eu não posso questionar. Então, também, se está escrito jovem, eu não posso questionar. Se está escrito Abraão, irmão de Ló, eu também não posso questionar. Não, isso não tem nada a ver. Na verdade, é apenas uma força de expressão. Essa questão de se basear nesse argumento de que realmente foi Samuel, firmando-se, ancorando-se tão somente porque está escrito Samuel, não é um argumento firme, certo? Vamos continuar. Tem mais um detalhe, olha só. Além de ter aqui essa possibilidade de uma força de expressão, quem estava narrando essa história? Observe que está escrito o seguinte, ó. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. Quem nos trouxe essa narração? Essa narração chegou até nós, chegou a ser escrita pelo testemunho apenas de Saul e 2 homens, certo? Então já fica questionável essa figura de linguagem, essa expressão. Não estou questionando a Bíblia, não estou dizendo que ela está mal escrita, não estou dizendo que ela tem erro, não estou falando isso. Estou dizendo que ela está relatando igualmente foi trazido, mas quem trouxe? 3 homens apenas. Um que estava totalmente desvirtuado das coisas de Deus, né? E 2 que apenas estavam obedecendo a ele. Então, essa narração, da forma como foi escrita, dizendo que é Samuel, foi nos trazida tão somente por 3 homens que estavam lá, e nenhum dos 3 tinha realmente, pelo menos até onde a palavra mostra, não tinha um compromisso com a fidelidade, né, daquilo que era a palavra de Deus. Até porque Saul, né, já estava procurando adivinhadores, o que a palavra de Deus não é de acordo, né? Então, continuando aqui, já temos esse problema que a narração vem tão somente... Essa forma de chamar de Samuel foi dita apenas por 3 homens, 3 testemunhos que estavam lá. Mas já tá ruim para a gente pensar assim? Pois eu vou piorar mais ainda, tá bom? Vamos piorar a situação. Olha só. Saul e 2 homens foram as testemunhas oculares tão somente, correto?
Não. Na verdade, olha só. Olha o que é que diz aqui. E Saul disfarçou-se e vestiu-se outra vez e foi com ele 2 homens. Versículo 13 diz o seguinte. Perdão. E o rei lhe disse a feiticeira, não temas, porém o que é que vê? Olha o que é que Saul disse para a feiticeira. Ó, não tema, não vou te fazer mal nenhum, mas o que é que tu está vendo aí? Sabe o que isso significa? Que nem Saul estava vendo. Saul não era, eu coloquei aqui, testemunho ocular, mas não, Saul não foi testemunho ocular. Nós temos aqui o relato de alguém que disse que foi Samuel, mas foi trazido para um relato de 3 pessoas que estavam destituídos, né? Estavam fora, né, da fidelidade da palavra, e mesmo assim nem foram testemunhos oculares. Eles estão tendo o testemunho da feiticeira. Feiticeira, o que tu está vendo aí? O que você vê? Porque eu não estou vendo nada. Entende? Entende como assim? Como esse argumento de dizer que está escrito Samuel, então foi Samuel. O relato trazido por 3 homens, apenas, que nem testemunhos oculares foram, mas acreditaram em uma feiticeira. Olha só, em Atos capítulo 16, versículo 17 a 18, diz o seguinte. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Esse episódio aqui narra o momento em que Paulo estava pregando, né, num determinado lugar, e tinha uma moça lá que ela tinha um espírito de adivinhação. E todos nós conhecemos, é só ler lá em Atos capítulo 16. Né? Então ela adivinhava, trazia lucros para as pessoas que tinham lá. Né? E olha só o que é que ela diz. Né? Paulo estava pregando com os discípulos, e olha só o que ela disse. Ela não amaldiçoa Paulo, ela não fala coisas contra Paulo, ela não manda ninguém apedrejar Paulo. Olha o que é que ela diz. Ela diz assim, ó, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Então olha só, ela estava elogiando, ela estava até falando uma verdade. Mas só porque ela falou uma verdade, aí então vamos aplaudir, vamos receber as palavras de uma feiticeira? Não, olha o que é que ele diz para ela. Te mando que saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, te mando que saia dela. Então, mesmo que um feiticeiro, mesmo que um espírito enganador, ele venha falar a verdade, venha elogiar, ele está dizendo aqui que são servos do Deus Altíssimo, mesmo que venham elogiar, não devemos dar ouvido a esse tipo de coisa. Então, uma feiticeira que chegou para os apóstolos dizendo que eles eram servos de Deus, eles não aceitaram e repreenderam o espírito. Agora, por que eu tenho que crer no relato de uma feiticeira lá em Saul, com Saul? Olha como é absurdo isso, né? Servos de Deus, né, não aceitaram a palavra de uma feiticeira. E agora eu tenho que acreditar que uma pessoa que deixou de ser servo de Deus, né, acreditou na palavra de uma feiticeira, e eu tenho que acreditar exatamente no relato onde ele fala que era Samuel. Porque o relato foi dito apenas por ele. Não existia nenhum outro profeta lá, olha, tem essa base aqui confiável, que viu que realmente era profeta. Não, nem Saul viu. Nem Saul viu. Apenas a feiticeira, e eles acreditaram no relato da feiticeira. E nós estamos vendo aqui em Atos 16 que não devemos dar ouvido a feiticeiras, mesmo que elas estejam falando a verdade. Então, já fica meio difícil, né, defender essa posição, né? Olha só, próximo argumento que alguns falam, versículo 17. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e tem dado ao teu companheiro Davi, como tu não deste ouvido à sua voz, não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te faz hoje isto, né? Olha só que interessante. Alguém vai utilizar esse argumento aqui dizendo assim, ó, mas foi Samuel, olha o que é que ele diz, olha a profecia que ele faz. Meu irmão, eu te pergunto, quem que não sabia disso? O camarada está em guerra contra uma nação, contra os filisteus, né? E o que acontece? Ele está totalmente desprovido, né? Está distante de Deus, está desprovido da profecia de algum profeta. Deus não fala com ele nem por profeta, nem por urim, nem por nada, nem por oração, nem por sonho. O que você acha que vai acontecer com esse camarada? É difícil? Ah, mas aqui ele acertou, olha, ele acertou que ele vai ser entregue nas mãos daquelas pessoas. Meu irmão, até eu sou profeta desse jeito aí, qualquer um pode profetizar isso aí, né? Então isso não é argumento, esse argumento aí é muito fraco, tá? Vamos para o próximo. Próximo argumento.
Versículo 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? Então, alguns argumentos, pego essa passagem aqui e diz assim, eu já vi alguém fazer um vídeo inteiro se baseando tão somente nesse argumento. O argumento da pessoa para falar que foi realmente Samuel, foi só esse argumento. Que argumento? Sugerir que se ela gritou de surpresa, era porque era um farsante e não esperava que Samuel realmente fosse aparecer. Então ele diz assim, olha o grito dela. Todo o argumento num vídeo que eu vi certa vez, né, foi o grito dela. Se ela gritou, foi porque ela era uma farsante, ela nunca viu o espírito de jeito nenhum mesmo, mas aí ela viu Samuel. Aí ela gritou porque ela se surpreendeu, porque realmente aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Então ela viu que era Samuel, então a prova é essa. Se ela gritou, ela se surpreendeu, então realmente apareceu Samuel para ela. Mas olha como esse argumento é fraco, olha só. Porém, também podemos sugerir o seguinte, né? Ela gritou de surpresa, pois era uma farsante e não esperava que um espírito enganador realmente fosse aparecer. Então, se o argumento que, olha, tinha que ser Samuel porque ela gritou, ela se assustou, ela não podia ter gritado se fosse um outro espírito também não? Então, da mesma forma que eu posso entender que esse grito dela foi porque Samuel apareceu, ela também pode ter gritado porque o espírito apareceu. Ela era uma farsante, nunca tinha aparecido espírito nenhum, e apareceu finalmente um espírito de verdade, um espírito maligno, um espírito que não vem de Deus, e ela se assustou por causa disso aí. Entende? Então esse argumento tanto vale para um lado como vale para o outro. Então é um argumento que não tem base nenhuma, é um argumento furado, que não leva para lugar nenhum, né? E eu já vi alguém fazendo um vídeo inteiro com um argumento. O único argumento era esse, o grito da mulher, que ela se assustou, né? Vamos continuar. Então, consegui rebater todos esses argumentos aqui de uma maneira fácil e simples, certo? Agora vamos ver quais são os problemas daquele que acredita que realmente foi Samuel. Se eu acredito que realmente foi Samuel que falou lá, olha quantos problemas tem aqui. Tem bem mais problemas, eu selecionei aqui de vermelho, muito mais problemas se nós queremos acreditar que realmente foi Samuel, tá? Vamos tentar analisar alguns deles, né? Olha só. E já Samuel era morto. Primeiro problema, Samuel estava morto. Se Samuel estava morto, como que ele voltou? Eu te pergunto, como foi que Samuel voltou para falar com Saul? Vamos lá. Salmos capítulo 146, versículo 4 diz, sai-lhe o espírito e volta para a terra, naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Aqui está falando sobre a morte, o ser humano morre e ali perecem seus pensamentos. Ele não volta mais, ele fica lá, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme a tua força, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Depois que você morre, acabou, né? Então, nós cremos, eu creio, né, no sono do justo, né, aquele que morre, ele está esperando a volta do Filho de Deus, assim como Paulo certa vez falou, né, que acerca dos que morreram, não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso. Não me engano, é Coríntios capítulo 14 ou é 12. Me perdoam que me falou a memória agora, né, mas ele fala acerca dos que morreram, né. Então, os que morreram estão dormindo, esperando o sono do justo, né, e quando o Senhor voltar, na sua vinda, né? Então os que estiverem mortos serão arrebatados, ressuscitarão e serão arrebatados, e depois nós que tivermos ido teremos nosso corpo transformado e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, né? Então nós acreditamos o quê? No sono, na morte. Depois que morre, a pessoa não pratica obra nenhuma. Aqui está em Eclesiastes, está respondendo isso, está embasando isso, né? Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Estamos esperando, aqueles que morreram estão esperando a volta do Filho de Deus, né? Salmo 115, versículo 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, né? Então, se alguém acreditar, morreu, não fica no som do juiz, não, vai para um lugar lá. Então, se esse lugar que ele vai, ele não está louvando ao Senhor lá, porque aqui em Salmo 115 está dizendo que o morto não louva ao Senhor. Quem morreu, né? E aqui, se você ler esses 3 capítulos aqui, de uma maneira integral, você vai ver que ele não está falando aqui de morte espiritual, aquele que peca e morreu para... Não, está falando de morte da carne mesmo. Aquele que morreu, esse aí não tem mais o que fazer, não vai falar com ninguém, não vai voltar para falar com Saul, nem coisa nenhuma, né? Então, primeiro problema, Samuel estava morto. Como que ele voltou para falar com Saul, né? Alguém vai dizer, Samuel teria poder para voltar para falar com Saul? Alguém vai dizer, não, claro que Samuel não teria. Foi o Senhor que trouxe Samuel. Será? Será que Deus traria Samuel para falar com Saul? Vamos continuar lendo para a gente ver se realmente tem fundamento um pensamento desse, né? Então, segundo problema. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, nem por urim, nem por profetas.
Meus irmãos, olha que absurdo. O Senhor não respondia mais para Saul. O Senhor não falava com Saul mais. O próprio profeta Samuel virou as costas para Saul e não falava mais. Então, Samuel não falava com Saul enquanto vivo. Deus não falava mais com Saul. Aí o que é que acontece? Aí Saul vai buscar uma feiticeira. Aí Samuel, não, agora eu voltei atrás, vou falar com Saul. Aí Deus, não, agora eu vou voltar atrás. Tudo aquilo que eu falei sobre feitiçaria, eu vou jogar na lata do lixo e vou trazer Samuel para falar com Saul. Olha como é absurda um pensamento, como é absurda uma ideia dessa, né? Então vamos lá. Levítico capítulo 20 diz o seguinte: quando, pois, algum homem ou mulher, se tiver em si, tiver algum espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles, né? Então olha o que é que diz em Levítico, né? Quem tiver espírito de adivinhação deverá morrer e o problema será dele, ninguém será julgado por causa disso. Era a lei. E entenda que Saul estava debaixo da lei, estava no momento da lei, da antiga aliança. Então Deus rejeita qualquer consulta a espíritos. Olha o que é que diz Deuteronômio capítulo 18. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem o encantador, nem quem consulta os espíritos adivinhador, nem mágico, nem quem consulta aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança fora de diante de ti. Deus chama consultar a feiticeiro, consultar pessoas mortas de abominação. Olha que absurdo alguém acreditar que seja Samuel. Imagina que Samuel não falava mais com Saul. Deus não falava mais com Saul por meio de métodos que eram, vamos dizer assim, métodos oficiais, que eram através de profetas, através de Urim, através de sonhos. Esses métodos oficiais, Deus não falava. Mas aí Deus pensou, não, agora eu vou falar a ele através de uma abominação. Agora eu vou falar com Samuel, aquele que eu não converso mais, que eu não falo mais, agora não, agora eu voltei atrás e vou falar com ele usando-se de quê? Daquilo que o próprio Deus chama de abominação. Olha como que é absurdo esse pensamento, né? Então vamos lá, Samuel capítulo 28, versículo 8, diz assim: e Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, foi com ele e com ele 2 homens, né? Então olha só, outro argumento foi o que eu já falei anteriormente, né? Os únicos que viram isso aí foi Samuel, foi Saul, 2 homens. Não teve alguém mais, não teve um profeta, não teve ninguém que acompanhou a eles, né? Mas apenas o relato foi dito por eles. Mas aí vai piorar ainda, a situação vai ficar difícil mais ainda. Olha só, olha o que é que Saul diz para a mulher: peço-te que me adivinhe pelo espírito de feitiçaria. Olha o que é que Saul diz. Saul nem para falar assim, olha, eu sei que tu é feiticeira, mas roga a Deus, pelo Espírito de Deus, conjuro a Deus. Não, eu te peço pelo espírito de feitiçaria. Imagina Deus ouvindo isso. Imagina Deus não responde mais nem por profeta, nem por nenhum outro método. Aí Deus ouve lá do céu, Saul dizendo assim, te peço pelo espírito de feitiçaria. Aí Deus pensa, ele falou em feitiçaria, agora eu vou entrar nisso aí. Não tem como você enxergar como isso é absurdo. Imagina uma pessoa nos dias de hoje, que desvia da palavra de Deus, que está distante do Senhor, aí ele não consegue falar com Deus através da leitura da palavra, através da explanação da palavra, através da oração. Aí ele vai a um lugar de feitiçaria e diz para alguém que está lá, conjuro-te pelo espírito de feitiçaria, eu quero saber o que vai acontecer. Aí imagina que Deus vai pensar, não, agora eu vou falar com ele, porque ele foi lá no ambiente de feitiçaria e rogou pelo espírito de feitiçaria, agora sim eu vou falar com ele. Realmente, chega a ser até uma blasfêmia falar uma coisa dessa, né? Então olha só, Deuteronômio capítulo 18 diz o seguinte: nem quem consulte é um espírito adivinhador, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E aí Saul fala, te peço pelo espírito de feitiçaria. Está vendo como isso é grave? Como isso é, de certa forma, até temeroso pensar dessa forma, né? De que realmente Saul vai até um lugar consultar
um espírito de feitiçaria e é Deus que responde a ele. Né? Então, o rei, versículo 13. E o rei lhe disse, não temas, porém o que é que vês? Olha outro problema aqui. Ó. Saul não vê, Saul não está vendo nada. Me pergunta o que é que vês, eu nem estou vendo nada, eu não sou nem testemunho ocular, né? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Deuses que sobem da terra. Lê com calma, lê o capítulo todo, né? Ah, disse que era Samuel, disse Samuel. Pronto, eu vou ficar só nesse versículo. Não. Lê o capítulo todo, você vai ver o quanto mais a gente lê, mais difícil fica a situação, né? Vejo deuses que sobem da terra. E ele disse, como é a sua figura, aqui para ficar bem claro. Se você não entendeu que Saul não viu, a palavra te deixa mais claro ainda dá detalhe. E como é a sua figura, ou seja, eu não estou vendo nada, não estou vendo zero nada. Aí vamos ver a descrição que a mulher dá dessa figura, né? Olha só. E disse ela, vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Um ancião, olha a descrição que ela dá para dar credibilidade que seja Saul, que seja Samuel, né? Um homem envolto numa capa. Pronto. Descobrimos, é Samuel. Chega a ser engraçado, né? Aí olha só que diz mais a palavra. Entendendo Saul que era Samuel, por quê? Porque ele não viu, tá? Ele não sabia como era o formato, e a única descrição que ele tinha era de uma feiticeira conjurada pelo espírito de feitiçaria, né? Dizendo que viu um homem envolto numa capa. Sinceramente, se você for diante do juiz, né, e for testemunhar a favor ou contra uma pessoa, você dá uma decisão, olha, seu juiz, o crime foi praticado por uma pessoa, como é que você sabe? Não, eu perguntei uma pessoa e essa pessoa me disse que ele estava vendo alguém envolto numa capa. Aí o juiz vai pensar, poxa, pronto, encerra aqui o julgamento que já descobrimos quem é. Olha como é absurdo isso, meu Deus do céu. Né? Então, entendendo Saul que era Samuel, o mesmo Samuel que descreveu isso, que trouxe para nós esse dito que era Samuel, não falou, não viu Samuel e disse, entendendo Saul que era Samuel. Então vamos lá. Samuel disse a Saul, porque me desinquietaste, fazendo-me subir. Esse Samuel é alguém que sobe, né? Samuel estava em algum lugar que ele não desceu, né? Ele subiu, né? Estranho esse Samuel, né? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus, olha o que é que o próprio Saul diz. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Entenda, olha o que é que nós entendemos por esse versículo. Saul aqui não está rogando a Deus, até aqui ele não está rogando a Deus. Ele está dizendo assim, ó, Deus não me fala. Me fala tu, Samuel. Olha como Saul está desvirtuado da verdade. Olha como ele está fora da realidade, né? Por essa fala dele aqui, nós compreendemos o quê? Que Saul interpretava que Samuel falava pela boca dele mesmo. Porque ele diz assim, ó, Deus não me responde, então me responde tu. É mesmo que você está falando aqui, Deus não responde, não me dá a opinião dele, então me dá a opinião tua, Samuel. Porque Deus não estou nem querendo que Deus fale na tua boca, eu quero a sua opinião. Né? Olha o que ele diz. Deus se tem desviado de mim, Deus não me responde, eu sei que Deus não vai falar comigo, então me fala tu, Samuel. Olha como é absurdo, quanto mais a gente lê, mais absurdo fica esse pensamento que realmente foi Samuel que tenha falado aqui com Saul, né? Então, Deus não está nesse negócio. Deus não está em um ambiente que alguém vai consultar uma feitiçaria. Então Deus não pode entrar num ambiente desse. Deus pode entrar em qualquer lugar. Se Deus, por exemplo, dependendo da ocasião da situação, porque, por exemplo, se Deus manda você ir pregar para alguém num ambiente de feitiçaria, Deus vai estar lá contigo para um benefício, para transformar aquela vida. Mas você vai estar lá para consultar o mal, e Deus é que vai te responder no meio do mal. É a mesma coisa de dizer que você foi até um bar, você foi lá beber, e você botou o copo lá, pediu lá uma bebida, e quem estava lá para te servir? Deus. Deus pegou e botou a bebida no teu copo. Olha que absurdo que é isso.
Você vai para um ambiente totalmente contrário a Deus, buscar, não foi um ambiente contrário para tentar evangelizar alguém, não. Vai no ambiente totalmente contrário a Deus para buscar coisas contrárias a Deus e quem te responde lá é Deus. Eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo acreditar que Deus esteja nesse negócio, tá bom? Então vamos lá. Versículo 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus, né? Então diz que aqui que Israel será entregue aos filisteus, né? Contigo, tu, Saul, tu será entregue junto com Israel, tu perecerá na mão dos filisteus, tu e teus filhos morrerão nas mãos do filisteu, né? 1 Crônicas capítulo 10 é o seguinte: então disse a Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Então eu te pergunto: Saul foi entregue na mão dos filisteus? Ele foi entregue ou ele tirou a própria vida? Aí você vai dizer: não, mas esse aqui será entregue a Israel. Você não pode acreditar ao pé da letra. Aqui é apenas uma força de expressão. Ah, agora tem força de expressão, né? Agora a força de expressão está valendo, né? Então quando diz aqui, tu também será entregue, tu e teus filhos, nas mãos do filisteu, nós vemos em 1 Crônicas capítulo 10 que ele não foi entregue nas mãos do filisteu. Ele tirou a sua própria vida, né? Então, essa profecia desse Samuel aqui, não sei, está um pouco estranha, né? Lucas capítulo 16 diz o seguinte: e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para aí, para vós, não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Então aqui temos a parábola do Senhor Jesus Cristo que ele fez a respeito de Lázaro, né? Lázaro e o rico, né? E ele diz que é um ambiente em que os dois tipos, né, de pessoas que morrem, né, aqueles que morreram na fidelidade, aqueles que não quiseram ter compromisso com Deus, eles têm entre si, né, eles estão em locais diferentes. Então o rico, ele morreu e foi para um lugar, e Lázaro morreu e foi para outro lugar, e lá eles não se comunicam. Aí você me diz: você acabou de falar que o morto não fala tudo mais. Não, aqui é uma parábola do Senhor Jesus Cristo, e o fundamento dessa parábola é falar que os lugares são diferentes, não se comunicam. Não há uma relação. Quem morre com Deus, com Cristo, né? Ele fica diferente de quem em um local diferente, né? Então não tem essa mesma comunicação nessa parábola, né? Então te pergunto: como é que ele diz que tu e teus filhos estarão comigo? Samuel, que está falando aqui, se for realmente Samuel está falando que é tu, Saul, tu que anda no pecado, tu que anda na desobediência, tu estarás comigo, Samuel? Você ficará comigo, Samuel? Né? E diz também, né, em Crônicas, né? Então tomou Saul e lançou sobre sua espada, né? Então tu será entregue com tu, Israel, contigo, né? Então nós vemos aqui que fica meio estranho isso, né? Dizer que Saul foi entregue junto com Israel, e na verdade vemos que não foi bem assim que aconteceu, e também dizer que Saul e os seus filhos estarão com Samuel, vão para o mesmo lugar que vai Samuel, né? Então, se esse Samuel aqui que sobe de algum lugar, talvez eu até acredite realmente que Saul vá para esse lugar, né? Mas que fica estranho, fica. Não fica bastante estranho, né? Isso aí. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 diz o seguinte: e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Então diz aqui que nenhuma das palavras da boca de Samuel o Senhor deixou cair por terra. Aí Samuel morre, ele volta, né, através de um espírito de feitiçaria, né, e aí ele fala uma profecia que não se cumpriu. Porque Saul, né, realmente ele não foi entregue nas mãos dos filisteus, né? Então, Samuel, está escrito aqui que Samuel, nenhuma das suas palavras caiu por terra, mas aí depois que ele ressuscita, ele vem e fala uma coisa que não se cumpre literalmente, né? Então aqui está bem claro, né, que nenhuma de todas as suas palavras, ou seja, nenhuma vírgula, nenhum detalhe do que ele falou deixou de cumprir. Tudo que ele falou cumpriu à risca. Mas essa profecia aqui não se cumpriu à risca, né? A profecia de dizer que Saul
né, iria ser entregue nas mãos dos filisteus, né? Não foi bem assim, né? Então, olha como fica difícil a gente acreditar nesse tipo de compreensão. 1 Samuel capítulo 28. Para defender que realmente era Samuel, precisamos acreditar no seguinte, olha só. Você pode acreditar, a cabeça é sua, né? O coração é seu, você acredita o que você quiser. Se quiser, você acredita até em Papai Noel, né? Só que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, né? Então, olha só, para você acreditar que realmente foi Samuel, primeiro, você tem que acreditar que os mortos se comunicam com os vivos. Então, você que é cristão, você não tem porquê, e acredita nesse tipo de pensamento, você não tem porquê criticar os espíritas, aquelas pessoas que vão consultar mortos, porque se você fala que Samuel veio, então você está defendendo igual a eles, né? Então, você precisa acreditar que os mortos se comunicam com os vivos. Você precisa acreditar que quando Deus não responde por meio de meus permitidos, Ele responde por meus ilícitos. Você tem que acreditar nisso também, né? De que Deus, se Ele não responde por meus corretos, então Ele vai responder no meio da feitiçaria. 3. Você tem que acreditar também que Saul convoca o espírito de feiticeira e Deus responde. Você tem que acreditar que Saul diz assim, eu quero que tu me responda pelo espírito de feiticeira. E isso é a chave para, nesse momento, quem aparece a Deus. Você tem que acreditar nisso aí. 4. Deveríamos também acreditar que numa narrativa fundamentada numa feiticeira, já que só que ela que viu. Então a gente deve acreditar em feitiçaria, em feiticeira, né? Ponto 5. Saul foi para o mesmo lugar que Samuel. Você tem que acreditar também que Saul foi para o mesmo lugar que Samuel. E 6. Samuel fez uma profecia que não aconteceu. Para você acreditar que foi realmente Samuel que falou, você tem que acreditar nesses 6 pontos aqui. E todos eles são contra a palavra de Deus. Todos eles deturpam a palavra de Deus. Então está vendo como é de certa forma até fica difícil, né? A gente acreditar que nesse ponto de vista, né? Primeiras Crônicas, para fechar com chave de ouro, para você ver que realmente não era Samuel que estava ali. Primeiras Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, diz o seguinte, preste bem atenção. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar, né? Então aqui, como é que Deus está nesse negócio se agora a profecia está condenando ele? Uma das coisas que fez com que Saul, né, morresse, perecesse, foi porque ele foi consultar a feiticeira e Deus está num lugar desse. E para terminar com chave de ouro, versículo 14. E também porque buscou a feiticeira e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então aqui está bem claro em Crônicas, capítulo 10, versículo 14, que Saul foi buscar a uma feiticeira e não ao Senhor. O Senhor não estava lá. O Senhor não estava nesse negócio. Então, se não havia o poder de Deus para trazer Samuel para cá, como que Samuel veio? Samuel tem poder para vir para a vida? Será isso? Será que era realmente que era Samuel que estava lá? Então, assim, não tem mais como você continuar pensando dessa forma, a não ser que você realmente aprove esses 6 pontos aqui e diga que não, eu prefiro acreditar em tudo isso mesmo, né? Só porque tem uma força de expressão lá dizendo Samuel, então pronto, eu prefiro acreditar em tudo isso aqui. Meu irmão, vamos fugir, né, dessa ideia de ficar interpretando um versículo isolado, uma palavrinha isolada. Não é assim, irmão. Devemos ler o capítulo inteiro, devemos ler cada detalhe, cada nuance, e a palavra de Deus vai como que um quebra-cabeça se montando. Já viu como é um quebra-cabeça? Se você está montando lá uma peça que parece naquele lugar, e de repente todas as peças se juntam, mas só aquela que não dá para juntar com as outras, o que você vai fazer? Vai ficar insistindo só naquela pecinha que não se conecta? Ou será que você vai tirar ela do lugar e pensar, não, é porque ela não é aqui. Todas as outras peças me levam para essa compreensão, mas só essa peça não me leva. Então essa peça está errada. Então eu vou ficar aqui em um único versículo, sendo que todos os demais mostram, né, que não era Deus que estava nesse negócio, que Deus abomina consultar espíritos, que Samuel estava lá consultando, não pelo Espírito do Senhor, mas pelo espírito de adivinhação.
tudo leva ao contrário, mas por causa de um único versículo, não, eu vou insistir, esse quebra-cabeça tem que colocar essa peça aqui nesse lugar. A palavra de Deus, irmãos, não são versículos soltos. A palavra de Deus tem um contexto, ela é contextualizada e através do contexto nós vamos chegar à compreensão real das Escrituras, né? Então, quando você for ler a palavra, ore a Deus, peça a guia do Espírito Santo para entender a palavra, mas principalmente, aliás, o principal realmente é ter a guia do Espírito Santo. Mas uma coisa muito importante também é estar ligado ao contexto, à situação geral, como ela se apresenta, e não a um versículozinho isolado. Tá bom? Lembre-se que quando o inimigo ele foi tentar o Senhor, ele utilizou a palavra, mas utilizou versículos isolados fora do contexto. Tá bom? Então vamos buscar entender a palavra de Deus como ela é perfeita, contextualizada, e assim nós entenderemos melhor a compreensão do que ela quer nos dizer. Então não, meu irmão, para resumir, não era Samuel lá não, tá? Podia ser qualquer outra coisa, mas Samuel não era, tá bom? Fica com a paz de Deus. Se você acha que é diferente, coloca aqui nos comentários aqui, coloca seu argumento aqui embaixo, a gente vai analisar também, tá? Embora que não tem como ficar mais claro do que isso aqui. E se você também acredita dessa forma também, vamos continuar crendo no contexto e não em versículos isolados, tá bom? E fique com a paz de Deus no teu coração, continue lendo as Escrituras, né, que elas são a guia poderosa da nossa fé e da nossa compreensão, da forma que nós temos de nos aproximar do Senhor nosso Deus, tá bom? Fique em paz, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo para outras pessoas, né? E te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a você e sua família.